Amém. Os irmãos podem se assentar, por favor. Amém, graças a Deus. Janete está me lembrando aqui, são tantas emoções, a gente acaba esquecendo, mas esquecendo às vezes de coisas muito importantes, como por exemplo a nossa vigília, que a entrega das 7 semanas de jejum e oração deveriam ser naquele domingo que nós ficamos totalmente sem energia, e aliás, nós não somente nós aqui, mas São Paulo inteiro, praticamente ficou sem energia naquele domingo, não na sexta-feira, não domingo, é que foi até domingo e até terça para alguns casos, mas na sexta-feira, então nós teremos a nossa entrega da nossa vigília, da entrega das 7 semanas aí de jejum e oração, nessa vigília do dia 3, não na próxima sexta-feira, na outra sexta-feira, ok? Isso é importante nós lembrarmos. Por favor, eu quero pedir que você abra sua Bíblia em Isaías no capítulo 55, nós leremos os 13 versículos desse capítulo. Esse capítulo de Isaías tem 55 versículos, tem 33, tem 13 versículos, Isaías, capítulo 55, do verso 1 ao verso 13. E eu gostaria de falar com você sobre esse tema. Israel, mantenha o foco. Israel, mantenha o foco. Entendam aonde você está incluído nessa chamada, nessa palavra, nessa frase de Israel, mantenha o foco, ok? Isaías, capítulo 55, e nós também leremos 1 Pedro 2,9, 1 Pedro 2,9, ok? Lerei então na nova versão transformadora, talvez não seja essa mesma versão que você tem, então algumas palavras saem diferentes, mas é o mesmo texto. O texto diz assim: alguém tem sede? Venha e beba, mesmo que não tenha dinheiro. Venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que gastar seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, e vocês comerão o que é bom, e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. Venham a mim com os ouvidos bem abertos, escutem e encontrarão vida. Farei com vocês uma aliança permanente, o amor que fielmente prometia Davi. Vejam como eu o usei para mostrar meu poder aos povos. Eu o fiz governante das nações. Vocês também darão ordens às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Pois eu, o Senhor, seu Deus, o Santo de Israel, os tornei gloriosos. Busquem o Senhor enquanto podem achá-lo. Invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Que os perversos mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal. Que se voltem para o Senhor, para que ele tenha misericórdia deles. Sim, voltem-se para o nosso Deus, pois ele os perdoará generosamente. Meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além de seus caminhos, pois assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. A chuva e a neve descem dos céus, e na terra permanecem até regá-la. Fazem brotar os cereais e produzem sementes para o agricultor e pão para os famintos. O mesmo acontece à minha palavra. Eu a envio e ela sempre produz frutos. Ela fará o que desejo e prosperará aonde quer que eu a enviar. Vocês viverão com alegria e paz.
Os montes e as colinas cantarão, e as árvores do campo baterão palmas. Onde antes havia espinhos, crescerá o cipreste. Onde antes havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor. Será sinal permanente que nunca será destruído. E agora o texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Quando Pedro diz assim: porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para sua maravilhosa luz. Israel, mantenha o foco. O tema deste ano é tomando posição. E como a Janaína já levantou, nós tomamos posição em várias frentes. E nós podemos perceber os benefícios que Deus tem nos proporcionado a partir do momento em que nós resolvemos tomar posição, em que nós resolvemos ajustar o foco, manter o foco. E o que Deus está falando através desse texto é que nós aceleremos isto. Deus não está dizendo, continuem assim. Deus está dizendo, acelerem isso, vamos acelerar, mantenha o foco. Igreja, mantenha o foco. A palavra ou a expressão Israel manter o foco também pode ser entendida como igreja, mantenha o foco. Nós vivemos épocas muito complicadas. Os irmãos têm acompanhado, são muitas incertezas, muitas inseguranças, insegurança jurídica, insegurança política, insegurança em termos de violências, insegurança nas ruas, insegurança nos lares, insegurança nas relações. Nós temos vivido tempos de muita insegurança, muita violência, muita guerra, guerras proliferando no mundo, guerras ali na Ucrânia e Rússia, guerras no Oriente Médio, e com tendências a se aumentar isso, aumentar o espectro dessa guerra. Enfim, são muitas coisas, muitas inseguranças, muitas coisas acontecendo que aumentam as necessidades, aumentam os sofrimentos, mas também um tempo de pós-modernidade, um tempo onde o humanismo parece que ganha corpo, um tempo em que as pessoas acabam se preocupando, principalmente no Ocidente, talvez as pessoas que estão lá no olho do furacão, que estão ali em Gaza, estejam percebendo que tudo aquilo que fizeram acaba saindo pelo ralo, acaba não valendo absolutamente nada, questionando a vida. Mas o mundo ocidental, parece que o mundo ocidental é cada vez mais egoísta. Então, nós percebemos que essa é uma dificuldade que tem penetrado nas igrejas. Por quê? Porque nós fazemos parte desse mundo, nós fazemos parte desse contexto, nós fazemos parte dessa cultura, uma cultura onde é normal nós procurarmos os nossos interesses, não é mesmo? Não é verdade? Parece que nós somos ensinados a isso desde criança, desde pequeninos, cada um por si. Antigamente, ainda colocavam, e Deus por todos. Hoje em dia, nem isso colocam, cada um por si. Cada um cuide de si mesmo. Cada um busque construir aquilo que ele pensou. Parece que Deus foi escanteado, foi colocado de lado. Então, nós vivemos esse tempo, um tempo em que essa ideia, essa cultura humanista, essa cultura de pensar cada um em si, né, esse secularismo, onde as coisas mais importantes são as coisas do dia a dia, as coisas envolvidas no meu trabalho, as coisas que se envolvem a partir das minhas relações, dos meus relacionamentos. Eu quero happy hour, eu quero curtir, eu quero
conquistar o máximo que eu puder para conquistar a alegria, para conquistar a felicidade. Então, isso nós temos visto de maneira muito intensa, e isso tem penetrado nas igrejas. Por quê? Porque nós vivemos essa cultura, e acabamos pensando como tal cultura. E nós nos esquecemos das nossas responsabilidades, aliás, nós nos esquecemos dos privilégios que temos diante de Deus, nós esquecemos das nossas responsabilidades também, nós nos esquecemos o que Pedro coloca ali no texto que nós lemos em 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Porém, entretanto, leve em consideração isso, aí eu já estou inventando aqui, tá bom? O texto diz porém, mas eu estou colocando, precisamos focar as nossas atenções. Somos geração eleita, somos sacerdócio real, somos nação santa, somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Nos esquecemos disso, diante dos problemas que vivemos, diante das inseguranças que vivemos, diante desse clima cultural cada vez mais hedonista, cada vez mais preocupado com prazer, nós nos esquecemos que somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo escolhido, povo exclusivo de Deus, com um objetivo. Nós nos esquecemos do objetivo, e o objetivo Pedro menciona logo a seguir, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Esse é o nosso objetivo, existimos para isso somos filhos de Deus, para isso fazemos parte do reino de Deus, para isso somos embaixadores do rei, para isso somos representantes desse reino de Deus, no reino dos homens, que como já vimos, já falamos, existem dois reinos, na realidade, existe o reino de Deus, que foi instaurado por Jesus, do qual nós fazemos parte, por sermos dele, o nosso rei é Jesus. Os parâmetros da nossa vida são os do reino, não do reino dos homens. E o nosso objetivo, nossa responsabilidade é proclamar as grandezas daquele que nos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso significa que o povo de Deus deveria viver muito mais a dinâmica do reino do que a dinâmica deste mundo, desse sistema atual. Por isso, nós vamos olhar esse texto de Isaías, do capítulo 55, do versículo 1 ao versículo 13, e tentar perceber o que Deus está dizendo para esse povo que estava sendo liberto da Babilônia, estava se transferindo para a sua terra. Não nos esqueçamos de que em 584, Judá foi totalmente destruído, e a população toda alguns foram mortos, mulheres, crianças, velhos, outros foram levados cativos para a Babilônia e ficaram lá 70 anos. E Deus tira-os de lá, como ele já havia prometido isso antes. Tira da Babilônia, ou possibilita que eles saiam da Babilônia, de um lugar que não é deles, de uma cultura que não é deles, e vão para a Palestina, e vão ali para a sua terra, vão para a terra de Israel, a terra de Canaã. Esse retorno dos exilados, ele precisa de algumas considerações para nós compararmos com o que nós vivemos hoje. Qual era a dinâmica dos exilados? Porque Deus tinha falado através de Jeremias assim: olha, vão para a Babilônia e façam a vida de vocês, casem-se, deem-se em casamento,
vivam a dinâmica da cidade, e eles fizeram isso. Eles criaram uma intimidade tão grande com a Babilônia, com aquele sistema cultural, que eles tiveram dificuldades na volta. Alguns poucos voltaram. A maioria quis ficar na Babilônia. Por quê? Porque eles já tinham se estabelecido lá. Eles já tinham criado família lá. Eles já tinham se dado em casamento com outras pessoas da Babilônia. Já estavam muitos deles com a vida feita lá na Babilônia. Eles já estavam imersos naquela cultura. 70 anos, gente, 70 anos. Joga 70 anos para trás em relação à nossa época. Gente, 70 anos atrás em relação à nossa época, significa de 1953 para cá. Muita coisa aconteceu. O país viveu uma mudança, no Brasil, viveu uma mudança de cerca de 50 milhões de habitantes para 220 milhões de habitantes. Cresceu o que cresceu, em todos os sentidos. Cresceu tecnologicamente, cresceu culturalmente. Os judeus estavam lá na Babilônia. Percebem aí uma identidade de situação? Muitos de nós estamos acostumados com esse sistema cultural. Essa palavra de Deus, através de Isaías ao povo, era para isso. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Mesmo que você não tenha dinheiro, venha, beba vinho ou leite, é tudo de graça. Por que vocês gastam o seu dinheiro com comida que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? O que eles estavam fazendo lá na Babilônia? Eles estavam procurando os seus projetos pessoais. Eles tinham as suas necessidades. Eles tinham os seus projetos de vida. Eles tinham os seus expedientes para se completarem. Eles faziam o que faziam para serem felizes. Gente, é igual aqui, guardando as devidas proporções de cultura. Era a mesma coisa. E Deus está dizendo para eles, olha, vocês continuam com sede. O mundo cresce, a tecnologia cresce, mas os homens, o ser humano continua com sede, sim ou não? Ele não se satisfaz, por mais que ele busque, por mais que ele conquiste. Ele conquista, daqui a pouco ele já está colocando um outro alvo, um outro objetivo para conquistar. Ele nunca está satisfeito com nada. Ele está satisfeito com uma coisa até o momento em que ele consegue aquela coisa. Depois, ele coloca um outro alvo, ele coloca um outro objetivo. Então, Deus está dizendo para aquele povo, olha, vocês continuam com sede. Venham a mim e bebam, venham a mim, porque eu é quem supro as necessidades reais e verdadeiras de vocês. Gente, essa mensagem é para nós hoje. Nós temos os nossos projetos pessoais, sim, nada contra. Mas quando nós colocamos os nossos projetos pessoais no lugar dos projetos de Deus para nós nos frustramos. E aí nós ficamos cada vez mais carentes dessa água que realmente descedenta. Lembram da mulher samaritana, que lhe foi oferecida a água da vida, e ela estava pensando na água física? Nós somos assim, nós pensamos na água física, nós pensamos naquilo em que tem a capacidade de nos dar consistência às nossas emoções, aos nossos sentimentos, às nossas vontades. E Deus está dizendo, não, vocês não entenderam. Eu é quem sou realmente aquele quem descedenta você, eu é quem cumpro a realização plena e completa na sua vida.
Alguém tem sede? Claro que tem. E temos sede, tanto mais quanto procuramos a água física, a água que nós entendemos que vai suprir as nossas necessidades. Mas Deus se apresenta como aquele que tem a água da vida. Ele fala da água, a água do Espírito, que nos dá alegria plena quando nós estamos com fome até, que nos dá alegria plena mesmo que nós estejamos num leito de hospital, que nos dá alegria plena mesmo vivendo luto por alguém que nós amamos. É água verdadeira. É Ele quem nos dá o vinho aqui é símbolo de alegria. O vinho no Antigo Testamento, nessa cultura, era símbolo de alegria. Venha, beba vinho, beba leite. Leite é sinônimo de fortalecimento, não é? Água da vida, vinho da alegria, e o leite que nos fortalece. E nós buscamos tudo no aspecto físico. E tudo isso, gente, é de graça. Todos os benefícios que nós temos, a gente tem que pagar, sim ou não? Benefício da água fresca, você tem que ir lá e pagar R$2, R$3, isso quando não está muito calor. Porque quando está muito calor, eles botam para 5, 6, né? Temos que pagar. Se nós precisamos comer uma coisa melhorzinha um pouquinho, nós temos que pagar mais por quilo, isso se for num self-service. Tudo a gente precisa pagar. Tudo a gente precisa pagar. Se quisermos viver num ambiente mais fresco, é só botar um ar-condicionado, precisa pagar o ar-condicionado. Se quisermos viver num lugar, na nossa casa, com mais claridade, você precisa pagar mais energia. Quisermos ter os nossos filhos tendo uma educação melhor, pagar mais as escolas, temos que pagar tudo. Isso sem contar no imposto, isso daí é outra coisa, que trabalhamos um percentual muito grande do ano só para pagar impostos. Daqui a pouco a gente vai começar a pagar pelo ar que respiramos. E Deus dá de graça isso. Por que gastar seu dinheiro naquilo que não fortalece? Por que pagar por aquilo que não satisfaz? Ouçam-me, vocês comerão o que é bom e se deliciarão com os alimentos mais saborosos. É isso que Deus está oferecendo para nós, gente. É isso que Deus está oferecendo para nós. Alguém tem sede? Sede não é problema. É sim uma necessidade. Todos têm essa necessidade. Ímpios e santos. Ímpios e crentes em Cristo. Crentes em Deus. O ímpio e o incrédulo. O crédulo. O crédulo e o incrédulo. Israel, aqui, desperdiçou recursos que Deus disse, você não precisava ter dispensado dispensado tanto recurso, desperdiçado tanto recurso assim, porque tudo que eu dou é de graça para você. O Senhor teria feito melhor para Israel. Gente, Deus faz o melhor para nós. Ele tem o que é de melhor para nós. Por que a gente fica aí focando as nossas atenções nas coisas do dia a dia, nas coisas nossas? Não, nós temos as nossas responsabilidades, eu sei disso. O chefe de família precisa trabalhar para levar o leite para casa, sabemos disso. Nós temos um trabalho que somos responsáveis por ele, porque senão nós não recebemos, sabemos disso. Mas onde está o foco das nossas atenções? Por isso, Israel mantém o foco. Igreja, vamos manter o foco. Não precisamos gastar tanto assim. Ou seja, água da vida, o Espírito Santo abundante no nosso coração, água abundante. Senhor, me fortaleça. Deus falou assim, mas eu estou te dando todas as condições para você se fortalecer. Você está pedindo o quê? Depende de você.
Depende de você, depende da gente aqui. Buscar os propósitos de Deus. O interessante é que no verso 5 desse texto, ele diz assim: vocês também darão ordens às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhe obedecer, pois eu, o Senhor seu Deus, os santos de Israel, os tornei gloriosos. O que o texto está dizendo é que nós fomos feitos para testemunha dele. Israel aqui foi feito para testemunhar as nações. Por isso nós somos nação santa. Por isso nós somos sacerdotes reais. Vocês darão ordem às nações que não conhecem, e os povos desconhecidos virão. Gente, abra sua Bíblia, por favor, em Gênesis, no capítulo 12. Olhem só o que Deus fala para Abraão lá, na época, Abrão. Vejam só, Gênesis capítulo 12. Ele diz ali: o Senhor tinha dito a Abrão: deixe sua terra natal, seus parentes e as famílias de seu pai, e vá à terra que eu lhes mostrarei. Farei de vocês uma grande nação, e abençoarei e o tornarei famoso, e você será uma bênção para outros. Abençoarei os que o abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. Olhem, atente só para o final do verso 3. Pois por meio de você, todas as famílias da terra serão abençoadas. Nós estamos numa posição de sermos testemunhas, é nós que levamos o Evangelho, é nós que levamos o testemunho de quem é Deus, nós é que levamos o testemunho do que Deus faz por nós. Percebem isso? E é isso que Deus, através de Isaías, está falando aqui no verso 5. Vocês darão ordem às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão, correndo lhes obedecer. Eu não sou israelita, eu fui atingido por esta promessa de Deus a Abraão. Eu faço parte desse povo que corro atrás de Deus por causa do testemunho do Evangelho, e o testemunho do Evangelho é através do povo de Deus. Então Israel é responsável por dar ordem às nações que não conhecem, e povos desconhecidos virão correndo lhes obedecer. Gente, essa é a nossa função, esse é o nosso propósito. Por isso o texto ali de 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, vocês são geração eleita, sacerdotes reais, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Portanto, igreja, mantendo o foco, nós não podemos nos perder com aquilo que o mundo está oferecendo para nós, que ele não oferece nada de graça, não. Existe almoço de graça? Essa é uma expressão política, né? Os políticos mesmo falam, não existe almoço de graça. Não existe mesmo. Não existe nada de graça. É interessante esse nosso papel como testemunho das nações, porque esse texto aqui do versículo 5, em que vocês como povo de Deus, vocês como Israel, vocês estão aí na Babilônia, cuidando dos seus afazeres, fazendo a sua vida, criando uma estrutura, decorando o quarto de hotel, como nós falamos. Vocês darão ordens, é vocês que vão fazer isso, darão ordem às nações que não conhecem. É aquilo que o pastor Fernando estava falando ontem. Prega-se com a boca, mas não com a vida. Porque com a vida as pessoas querem a distância de nós, muitas vezes. Pelo testemunho horrível que muitos dão, através de palavras mal colocadas, através de ódio fora do lugar,
através de coices, chutes, Esse aspecto, ele é mostrado muito claramente em Deuteronômio 8. Esse texto também é importante para a gente entender essa manutenção de foco. Vamos lá para Deuteronômio. Deuteronômio é o 5º livro da Bíblia, tá? Lá no capítulo 4. Capítulo 4 de Deuteronômio. Revelação de Deus, tá bom? Revelação de Deus. Quando Moisés, nesse fechamento de cortinas para ele, final dos 40 anos no deserto, Moisés já está para encaminhar a liderança dele para Josué, ele encoraja Israel para obedecer. E a partir do versículo 5, ele diz assim: vejam, agora eu lhes ensino estes decretos e estatutos, conforme me ordenou o Senhor, meu Deus, para que vocês os cumpram na terra em que estão prestes a entrar, para tomar posse dela. Eles estavam prestes para entrar em Canaã. Isso lá depois que eles saíram do Egito, ficaram 40 anos no deserto perambulando. Obedeçam-lhes por completo, e assim demonstrarão sabedoria e inteligência às nações vizinhas. Olha só que coisa interessante. Quando elas, ou seja, essas nações vizinhas, ouvirem esses decretos, exclamarão: como é sábio e prudente o povo dessa grande nação! Pois que grande nação tem um Deus tão próximo de si como o Senhor? Nosso Deus está próximo de nós sempre que o invocamos. E que grande nação tem decretos e estatutos tão justos quanto este conjunto de leis que hoje lhes dou. É isso que Deus está falando lá, através de Isaías. Gente, vocês estão na Babilônia aí, parem de decorar o quarto de hotel, vocês vão ser responsáveis para trazer nações, para que sejam colocadas diante de mim de novo, reconciliadas comigo. Esse é o nosso papel, e esse é o nosso, é o alerta, é o porquê nós precisamos estar focando as nossas atenções. O que Deus quer? Deus quer, no versículo 6 e 7, Ele quer que aqueles que são dele o busquem, e aqueles que não são dele, parem de fazer o mal e se convertam. É isso que ele vem falando no versículo 6 e 7. No versículo 6, ele vem falando para o povo de Israel assim: busquem o Senhor enquanto podem achá-lo, invoquem-no agora, enquanto ele está perto. Chamando a nossa atenção, chamando a minha, chamando a tua atenção. Buscar ao Senhor. Prioritariamente buscar ao Senhor. E aos ímpios ele diz que os perversos, os ímpios, mudem de conduta e deixem de lado até mesmo a ideia de fazer o mal, que se voltem para o Senhor, para que Ele tenha misericórdia deles, porque Deus está disponibilizando a graça também para os ímpios. Ele disponibiliza a graça para os crentes, que estão afastadinhos, que estão focando as suas atenções nessa cultura do aqui e agora, mas Ele está disponibilizando essa graça para os ímpios também. É uma coisa difícil para a gente entender, não é? Como assim Deus disponibiliza a graça para um assassino? Disponibiliza, mas ele matou. Alguns dizem em relação a alguns que se convertem depois, como se pelo fato dele ter matado, ele não mereceria receber a graça de Deus. Pelo fato dele ter roubado, ele não merece receber a graça de Deus. Mas ninguém merece mesmo nada. Se Jesus não morresse na cruz, nem eu nem você que não matamos ninguém, pelo menos assim no sentido de tirar a vida, às vezes nós matamos falando mal, né? Como Jesus fala. A graça de Deus é disponibilizada tanto para o ímpio como para o justo.
O homem não entende muito isso, por isso é que ele fala aqui no versículo 8, olha, os meus pensamentos, eles são muito diferentes dos pensamentos de vocês, é por causa disso. Ele fala isso por causa do versículo 7, porque talvez eles não falassem isso, eles não pensassem isso, se fosse só o versículo 6, busquem o Senhor enquanto se pode achar, falando para os crentes. Mas quando fala para os ímpios, não, então não sei o que está acontecendo aqui, Deus não está sendo justo. Mas Deus está dizendo, meus pensamentos são muito diferentes dos seus, diz o Senhor, e meus caminhos vão muito além dos seus caminhos. Por isso, assim como os céus são mais altos que a terra, meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Por isso é que Paulo, que era um perseguidor da igreja, passou a ser um expoente do cristianismo. Ele não merecia. Ele estava ali quando Estevão foi assassinado, na frente dele, atestando aquele assassinato. Eu sou o pior de todos os pecadores, Paulo fala. Deus disponibilizou a graça para esse homem. Deus disponibilizou a graça para mim. Não estava nem aí, eu era um cara religioso, sim, tá? Até aí todo ser humano é. Mas quem fez com que eu pudesse, quem me fez perceber a realidade de Jesus? O próprio Deus, graça. Gente, esse texto é maravilhoso. Esse texto, ele nos chama a atenção em relação a que nós estejamos mantendo o foco. Se nós já crescemos, fincando os pés, como fincamos, nós vamos crescer ainda mais. Gente, não é só crescimento numérico. Não é crescimento a gente ver uma criança que hoje está com 3, 4 anos aqui, tocando um violão, tocando um piano, ministrando louvor. Gente, isso daí é o maior crescimento que alguém poderia experimentar na vida, viver a experiência de um filho pregando, que graças a Deus é uma experiência que eu tenho. Gente, não tem coisa mais abençoada e abençoadora que isso, não existe. Isso é crescimento. É lógico que nós ficamos felizes quando cada vez mais pessoas estão conosco para formar esse grande contingente de testemunhas. Por isso que nós somos testemunhas. Nós testemunharemos as nações. E o final disso são as bênçãos absolutas dadas por Deus. Algumas delas a gente já percebe, outras delas ainda não. Aquelas que percebemos hoje é por conta do céu já ser uma realidade na nossa vida, não toda, mas parte do céu a gente já vive. Se você está num hospital doente, com a família doente, e está tranquilo e em paz, você já vive o céu, sem dúvida nenhuma. Mas a absoluta alegria e paz vai ser lá na frente, ou seja, isenção absoluta de tristeza, isenção absoluta de dor. Já era as dor na coluna, viu, Janete? Já era. Tchau. Dor na coluna, você vai falar, o que é isso? Não lembro nada disso. Lá no céu. Por isso é que a partir do versículo 12 e 13, ele fala algumas coisas que a gente já pode viver e algumas coisas que viveremos no sentido absoluto. Vocês viverão com alegria e paz. Já vivemos com alegria e paz? Com o Evangelho? Vivemos. Não absoluta. Mas viveremos absoluta daqui a pouco. Quanto tempo? Não sei. Talvez mais tempo que a gente imagine, mas talvez menos tempo que a gente imagina também. Vocês viverão com alegria e paz, os montes e as colinas cantarão. Aí é uma linguagem figurada, tá bom? Onde toda a criação de Deus vai bater palma quando ele fala aqui, não é?
Os montes e as colinas cantarão, as árvores do campo baterão palmas. Ou seja, tudo aquilo que a gente vê de coisa maravilhosa da criação, vai ser muito mais maravilhosa ainda. A ponto do salmista, de Isaías, e o salmista também, existem vários salmos com essas expressões poéticas, de que as colinas cantarão, as árvores do campo baterão palmas. Alegria plena e total, é o que Deus promete para nós, é a contrapartida de estarmos buscando aquele que é o único supridor de nós. Onde antes havia espinhos, aí ele fala, espinhos, urtigas, são realidades de um deserto. Onde havia espinhos, crescerá o cipreste. Aquela arvorezinha baixa, aquela folhagem bonita, gostosa de se ver e de se sentir. Onde havia urtigas, brotará a murta. Isso resultará em glória para o nome do Senhor, será sinal permanente de que nunca será destruído. Gente, nós nunca seremos destruídos. Nunca seremos destruídos. Igreja, mantenhamos o foco. Não, talvez não seja um bom título. Igreja, refoquemos. Eu acho que temos muito a crescer, temos muito a ajustar ainda. Existem uns ruídos ainda. Precisa ajustar um pouco, a gente precisa ajustar um pouquinho essa sintonia aí. Ressintonizemos, igreja querida, porque afinal de contas, nós somos geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua maravilhosa luz. Que o Senhor nos ajude nisso. Quer dizer, colocando a bola de novo para Deus, né? Deus já faz o que faz, já faz o que se propõe a fazer, mas que nós possamos melhorar isto. Gente, vamos melhorar? Eu preciso melhorar muito, 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 muito. Vamos melhorar. Feche os seus olhos, vamos orar. Obrigado, Senhor. Obrigado por sermos teus e por percebermos o quanto o Senhor é conosco, o quanto o Senhor tem estado conosco. Perceber, através da tua revelação, as coisas que precisamos fazer para nos ajustar melhor. Obrigado, ó Deus, porque a tua palavra nos diz acerca da nossa responsabilidade em sermos atraidores de nações. Nós atraímos nações através do nosso testemunho, como sendo a nossa principal função. Obrigado porque somos embaixadores teus. O dia a dia, o Senhor cuida. O Senhor cuida dos passarinhos, não permitindo que nenhum deles passe fome, passe sede. O Senhor cuida de cada um deles. Sem dúvida nenhuma, o Senhor cuidará de nós de maneira muito mais providencial, que nós possamos entender o nosso real propósito, onde nós estamos, no momento que nós estamos. É no nome de Cristo que oramos. Amém.